Fernando sentiu um calor aconchegante tomando conta de seu corpo. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, então ele abriu os olhos. Ao abrir os olhos ele teve uma visão surpreendente. A poucos sentimentos dele havia uma linda mulher de cabelos prateados, provavelmente era uma das mulheres mais belas que ela já viu na vida. Muito poucas daqueles modelos ou famosas da terra chegariam aos pés dela em termos de beleza. Ela estava de olhos fechados segurando sua mão direita enquanto uma leve luz azul prateada envolvia suas mãos. Era uma cena muito impressionante. A beleza dessa cena provavelmente ficaria marcada na mente de Fernando por muito tempo. Ele estava tão focado em apreciar aquele momento fugaz que nem se deu ao trabalho de verificar sua situação ou o entorno. Mal acordou e já está babando feito um vira-latas faminto? Você tem coragem, moleque. A voz que soou não muito longe imediatamente despertou Fernando de seu transe. Era a voz de Raul. A moça que estava de olhos fechados também abriu os olhos. Fernando, que estava a poucos sentimentos dela, ficou praticamente olho a olho com ela. A moça, que parecia angelical há alguns segundos atrás, de repente lhe deu um olhar gelado e se levantou afastando-se. Ao vê-la se afastar subitamente, Fernando ficou um pouco constrangido. Provavelmente seu olhar fixo lhe causou uma má impressão. Mais rapidamente ele ignorou essa sensação de vergonha e olhou em volta. Ele parecia estar deitado num sofá enorme e macio. Aparentemente ele estava na mansão de Raul. O lugar era enorme. Olhando em volta ele viu Raul sentado numa poltrona, um sorriso zombeteiro em seu rosto. Sabe, moleque, não é todo mundo que tem coragem de dar esse tipo de olhar para a bruxa gélida. Cuidado ou você pode acabar virando uma pedra de gelo. Raul disse em tom brincalhão. A mulher ao lado franziu levemente as sobrancelhas com as palavras de Raul. Está querendo me provocar, seu animal de zoológico? Se quiser uma briga, apenas diga. A mulher disse em um tom gelado e irado. Assim como ela disse isso, Fernando sentiu que a temperatura caiu por vários graus. A sensação de aconchego que ele tinha até segundos atrás sumiu como se fosse uma mera ilusão. Ele olhou para a mulher e percebeu que uma leve névoa azul vazava de suas mãos. TSC, não dá nem para brincar hoje em dia? Pare de ser tão chata, mulher. Te chamei aqui para você me pagar aquele favor que você me deve, não para começar uma luta. Raul disse enquanto levantava as mãos em sinal de rendição. Se eu não fosse alguém honrada que preza pelas minhas dívidas, eu te transformaria em uma escultura de urso de gelo agora. A moça de cabelos prateados disse enquanto fazia um rosto ameaçador. Fernando não fazia ideia do que estava acontecendo, mas tanto Raul quanto essa linda mulher não pareciam se dar muito bem. Vendo o rosto confuso de Fernando, Raul falou. Você é bem fracote, garoto. Desmaiou depois de ver um pouco de seu próprio sangue. Eu esperava mais de você. Assim como Raul mencionou isso, Fernando de repente se lembrou da cena horrível que viu de suas pernas mutiladas. Ele simplesmente sentiu sua visão apagar após ver aquilo. Ao se recordar disso, uma expressão ansiosa tomou conta de seu rosto e ele se sentou apressadamente para checar o estado de suas pernas. Mas, para sua surpresa, apesar de sua calça estar danificada, suas pernas estavam em perfeitas condições, sem qualquer sinal de que sequer sofreu qualquer arranhão. Isso deixou atordoado. Surpreso? Sua situação estava feia mesmo. Suas pernas pareciam carne moída, hahaha. Felizmente essa mulher grosseira aqui chegou a tempo e conseguiu lhe curar. Raul disse apontando para a mulher de cabelos prateados. Me chame de grosseira de novo e será suas últimas palavras, seu rato de esgoto. Tá, tanto faz. Enfim, Fernando, essa mulher se chama Galia. Junto a mim ela é uma dos 3 tenentes da 13ª guarnição, se bem que apesar de eu ter o título geralmente não me interesso em liderar tropas, sou mais como um lobo solitário, hahaha. Mas enfim, se você ainda tem suas pernas intactas é graças a ela. Se demorasse um pouco mais você teria que ter elas amputadas e procurar um alquimista para fazer novas no lugar. Seria bem chato, hahaha. Raul disse como se não fosse nada demais. As palavras de Raul assustaram um pouco Fernando. Perder as pernas? Num mundo onde tudo dependia da sua própria força? Se isso acontecesse, seria a morte certa para ele. Ele não sabia se era de fato possível recuperar membros perdidos nesse mundo como Raul havia dito, mas mesmo que fosse possível ele duvidava que seria algo que ele poderia pagar. Por isso ele ficou extremamente grato a essa mulher por ajudá-lo. Moça. Digo, senhora, obrigado por curar minhas pernas. Fernando disse da forma mais respeitosa possível, apesar do rosto angelical. O fato dela ser um tenente de uma guarnição conhecida por sua agressividade significava que ela não era alguém que ele podia ofender. HMPH. Calado, inseto. Não se dirija a mim. Como se eu me importasse com uma formiga como você. Simplesmente eu vim pagar uma dívida e curar um lixo como você fazia parte do acordo.
Galia disse de forma altiva. As palavras arrogantes da mulher fizeram Fernando ficar irritado internamente, mas ele não demonstrou qualquer emoção em seu rosto. Ele se conteve de falar algo, mesmo ignorando o fato dela ser uma tenente de uma guarnição. Ela ainda era a pessoa que curou seus ferimentos. Ele não iria demonstrar hostilidade a alguém que o ajudou por meras palavras. Vendo a falta de reação do rapaz à sua frente, Galia simplesmente bufou friamente e sequer lhe deu outra olhada. Fernando se sentiu extremamente incomodado pela atitude grosseira da mulher chamada Galia, mas resolveu continuar ignorando isso. Senhor Raul, o que exatamente aconteceu? Pensei ter dominado passos tirânicos. Como a situação ficou daquele jeito? Cada vez que eu usar essa habilidade eu vou terminar nesse estado. Fernando disse ainda temeroso ao se recordar do que houve. Claro que não. Você acha que eu sou tão inútil a ponto de criar uma habilidade que deixaria minhas pernas ferradas a cada uso? O problema é que você demorou demais acumulando mana em seus músculos. Você ficou parado com cara de idiota acumulando mais e mais mana. Se eu não lhe avisasse, provavelmente suas pernas teriam explodido no local. Afinal, que porcaria você estava pensando? Isso. Obrigado por me avisar então, Sr. Raul. Eu admito que acabei me distraindo. Aquela sensação estranha que tive ao usar a habilidade me deixou desnorteado. Por um instante me deixei tomar por ela. Sensação? Do que você está falando? Ao aprender a primeira habilidade, tudo o que você deveria sentir era dor absoluta, nada mais. É por isso que tão poucos tentam seguir esse sistema mesmo que tenha algum talento nele. A maioria simplesmente não suporta sentir dor. E mais, você diz que sentiu algo diferente? Me diga exatamente como era? Eu não sei explicar, algo como um calor queimando todo o meu corpo e uma sensação agradavelmente boa misturada à dor. Foi algo bem único. Fernando explicou com alguma dificuldade. Isso, e não deveria ser. Você mal aprendeu uma habilidade, como poderia ser? Raul pareceu perplexo pelas palavras de Fernando. Um rosto rígido e sério tomou conta de sua face. Galia, que estava desinteressada em interagir, se sentiu surpresa pela reação de Raul, o homem conhecido como urso tirânico que só sabia brincar sobre tudo e raramente ficava sério. Esse cara, por que essa reação? Esse cara geralmente é só um vagabundo que ouve apenas o capitão. Por que se importar tanto com um ninguém como esse recruta? Apesar de suas dúvidas, Galia não se intrometeu. Rapaz, eu quero que você cheque seus atributos, agora. E imagine ele visível para outras pessoas. Raul disse quase como se fosse um comando. O pedido repentino de Raul surpreendeu Fernando. Apesar de conhecê-lo há pouco tempo, esse não parecia ser seu modo normal de agir. Apesar de achar isso, ele seguiu com o que foi dito e chamou internamente para que suas informações aparecessem para ele e fosse visível para todos. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas. Nível: 3. Atributos: físico: 8. Inteligência: 10. Agilidade: 7. Magia: 7, mana 70. Compatibilidade: nível 5. Os atributos de Fernando chocaram a todos, inclusive ao próprio Fernando. Seu físico e sua agilidade subiram em um ponto cada desde a última vez que ele checou, e o mais importante, o que era esse status de noviço 2 estrelas? Era referente ao sistema que Raul lhe ensinou? Se sim, por que ele já era de 2 estrelas? Cacete, você não só aprendeu uma habilidade como saltou diretamente para noviço de 2 estrelas, nada mal, pivete. Agora sim eu posso dizer que você está qualificado, ha. Raul riu vigorosamente ao ver os atributos de Fernando. O que isso significa, Sr. Raul? Parece que meus atributos de físico e agilidade aumentaram em um ponto cada, e porque sou um noviço de 2 estrelas? É bem simples, cada vez que você rompe um nível no sistema de habilidades você ganha um ponto de atributo aleatoriamente entre físico e agilidade. Isso porque as habilidades reforçam o seu corpo. De alguma forma você conseguiu romper 2 níveis em sequência, por isso você conseguiu 2 níveis de atributos. Raul respondeu sorridente. Mas por que eu sou um noviço de 2 estrelas? Eu nem sei as qualificações para ser um noviço de 1 estrela. E já avancei para outro nível. Fernando estava confuso. Apesar de estar contente por ter ficado mais forte, ele era do tipo que odiava quando coisas que ele não compreendia aconteciam consigo mesmo.
A qualificação para entrar no sistema de habilidades e ser considerado um noviço de uma estrela é bem simples, basta aprender uma habilidade, e isso você conseguiu ao aprender os passos tirânicos. Já o segundo nível é mais complicado pois trata-se de algo mais psicológico, diferente do sistema de magia que é algo mais mental. De habilidades foca muito no próprio corpo. A dor e o esforço para aprender uma habilidade não é para qualquer um. Para se tornar um noviço de 2 estrelas você tem que aceitar toda essa dor corporal e usá-la para se superar. Ao fazer isso você criará veias de mana e com isso conseguirá aprender mais facilmente a controlar suas habilidades. Essas veias são tão finas quanto um fio de cabelo, mas percorrem todo o seu corpo ajudando no controle do seu mana interno, fazendo com que seu manejo e poder sejam muito superiores. Entendo. Nesse caso, qual o critério para avançar para um noviço de 3 estrelas? Fernando indagou. Para um noviço de 3 estrelas você precisa dominar pelo menos 3 habilidades, para 4 e 5 estrelas a mesma coisa, você precisa dominar 4 e 5 habilidades respectivamente. Após isso vem o nível de guerreiro 1 estrela, esse nível é mais difícil que todos os anteriores somados, você precisa criar uma habilidade por conta própria. No meu caso, Passos Tirânicos foi a habilidade que eu criei para ascender ao nível de guerreiro. Raul respondeu, um certo tom de orgulho em sua voz ao mencionar sua habilidade autocriada. Entendo, parece que apesar da dificuldade esse sistema proporciona um grande poder rapidamente, contanto que eu tenho os meios para atingir o próximo nível. Pelo que entendi, o mais difícil era romper com um noviço de 2 estrelas e eu acidentalmente consegui isso. Se eu puder colocar minhas mãos em mais habilidades eu poderia avançar diretamente para noviço 5 estrelas. Fernando estava extremamente animado ao pensar nas possibilidades de crescer mais forte, e a única pessoa que ele conhecia que poderia ajudar ele estava bem na sua frente, Raul. Vendo o olhar ardente de Fernando, Raul apenas riu para si mesmo. Eu sei muito bem o que você está pensando, pivete, mas não vá se pavoneando, você quase perdeu as pernas apenas aprendendo uma habilidade básica de movimentação. Além disso, eu não sei que método estranho você usou para dominar essa habilidade, mas não necessariamente vai funcionar em outras habilidades, esteja ciente disso. E mais uma coisa, você é simplesmente muito fraco para aprender mais habilidades. Geralmente para aprender habilidades de ataque ou defesa é necessário pelo menos 10 pontos de atributos físico, menos que isso e seu corpo provavelmente não vai resistir ao uso, então se quer aprender mais alguma coisa trabalhe em melhorar seu atributo físico. As palavras de Raul esmagaram completamente os planos de Fernando. E como exatamente eu posso melhorar rapidamente meus atributos físicos? De que outra forma seria? Treinando. Você precisa levar seu corpo ao limite várias e várias vezes, seja em batalhas ou treinamento intenso. Claro, existem métodos pouco ortodoxos como poções e outros itens que melhoram permanentemente seu atributo, mas duvido que um recruta possa pagar por isso, hahaha. Ao ouvir a resposta, Fernando franziu a testa. Pelo jeito só posso me esforçar, não sei exatamente o que Raul quer de mim para ter me ajudado tanto, provavelmente ele quer me recrutar futuramente, mas independente do motivo acho que ele não vai me ajudar com itens ou bens materiais. Então só posso me esforçar e atingir meus objetivos com minha própria força. Enquanto Raul e Fernando discutiam animadamente, a mulher chamada Galia estava em silêncio perplexa. Então você é o novato de que ouvi falar, o com alto atributo mágico mas que no final tem uma baixa compatibilidade, que desperdício, tão alto atributo de magia logo após chegar nesse mundo e ainda assim seu crescimento já está estrangulado, mas é surpreendente que tenha conseguido atingir o nível de noviço 2 estrelas em uma única tentativa, parece que você não é tão lixo quanto pensei. Galia disse friamente, mas com a voz menos hostil que anteriormente. Isso era para ser um elogio? Ou um insulto? Não faço ideia. Fernando pensou consigo mesmo.